E sempre é uma alegria, sempre é uma grande satisfação em poder trazer a palavra de Deus, porque cada vez que nós possamos ter esse tempo, Deus trabalha nossos corações sobre aquilo que vamos mencionar, e eu tenho certeza que Deus sempre tem algo especial, né, para mim, para você, para todo aquele que se dispõe a ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus. E eu procurando algo a ministrar acerca do que Deus quisesse ministrar, não somente ao meu coração, mas também ao seu coração, porque eu tenho certeza que cada palavra ministrada aqui não são palavras sobre qual devemos entender que foi apenas para um aprendizado, e claro que ela nos traz aprendizado sim, mas também que Deus quer manifestar algo em nossas vidas, mesmo que porventura você não esteja passando por aquela situação, por aquele problema, por aquela dificuldade, ou por aquele momento sobre o qual a palavra menciona, mas ela com certeza sempre nos traz algo para nossas vidas, para ser moldado, transformado, renovado, fortalecido, encaminhado segundo a vontade de Deus. E eu entendo que nós estamos vivendo num tempo sobre o qual muitas pessoas não têm conseguido lidar com o poder da liberdade e com a conquista que se adquire das bênçãos de Deus. Uma das grandes dificuldades do povo de Deus, estou falando aqui de pessoas que aceitaram Jesus em sua vida, estou falando aqui de pessoas cristãs, pessoas sobre qual reconheceram Jesus, mas é lidar com as bênçãos que Deus fornece. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele derrama bênçãos sobre aquele que crê no seu nome, e Ele nos dá uma vida de uma verdadeira liberdade. Está no livro de João, João 8:36, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Experimentar a verdadeira liberdade do Senhor, experimentar as bênçãos de Deus em nossas vidas, reconhecer as bênçãos de Deus e viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mas eu entendo também que às vezes muitas pessoas não estão preparadas a experimentar essas bênçãos, e essas bênçãos sobre o qual Deus derrama sobre a vida de seus filhos, são bênçãos sobre o qual muitas vezes elas se perdem, porque eu, ou você, ou nós não sabemos reconhecer, não sabemos administrar, não sabemos cuidar, e essas bênçãos muitas vezes acabam se tornando maldição na vida de muitos. E por isso que encontramos muitas pessoas vivendo num mundo de caos, num mundo de dificuldade. Estou falando aqui de pessoas cristãs. Vemos escândalo em meio ao povo cristão, vemos dificuldade, muito povo cristão vivendo dificuldade a ponto de escandalizar o nome do Senhor devido à sua posição de vida. Vemos pessoas enfrentando situações adversas, de problemas e muitas coisas que traz dificuldade no meio do povo cristão, porque ela não sabe se posicionar mediante a liberdade sobre a qual Cristo nos chamou a experimentar, e as bênçãos sobre a qual Deus tem nos chamado a experimentar e a testemunhar. As bênçãos de Deus são para que nós possamos testemunhar, são para que nós possamos receber em nossas vidas, e são para que nós possamos assim espalhar essas mesmas bênçãos sobre a qual Deus tem derramado em nossas vidas. E dizendo isso, o próprio Jesus, já lá no livro de João, ele menciona aos judeus, porque os judeus estavam vivendo exatamente sobre o qual estamos vivendo no tempo de hoje. Hoje, se você ligar a internet, se você ligar alguma rede social, dificilmente você não vai ver um escândalo de um povo cristão, dificilmente você não vai ver uma posição de um pastor herético, dificilmente você não vai ver uma situação contrária, ou uma pessoa sobre a qual muitas vezes você reconhecia quando o grande homem de Deus falhando. E é claro, eu não estou falando de perfeição, porque se eu falar de perfeição, a gente vai entender assim que somente Cristo tem esse direito, e nós vivemos numa falha sobre a qual constantemente devemos aprender. Mas eu estou falando de saber reconhecer a presença do Senhor e deixar com que Ele nos mova segundo a sua vontade. E era isso que Cristo falava para o povo judeu, porque o povo judeu, se a gente lemos a história, lemos a palavra de Deus, vemos que constantemente Deus levantava homens e mulheres para conduzir o povo. Por quê? Porque o povo não sabia lidar com as bênçãos de Deus, porque o povo não conseguia lidar com a liberdade que Cristo nos chamou a receber e a vivermos, porque o povo, volta e meia da onde era tirado, eles queriam voltar para aquela vida de pecado, para aquela vida de perdição, para aquela situação sobre a qual vivia, E por mais que Deus levantava alguém para conduzir, para auxiliar, para ensinar, para mostrar o caminho, ainda assim o povo sempre olhava para trás,
porque a carne nos atrai para o pecado, mas por isso que devemos entender e compreender que devemos viver não segundo a carne, mas segundo a manifestar do Espírito Santo em nossas vidas, e devemos permanecer, firmes na promessa e não sair do propósito de Deus. Era isso que Cristo estava ensinando para o povo judeu. Permanece firme na promessa, não se afaste do propósito de Deus, porque quando nós nos afastamos da promessa que Deus tem para nossas vidas, aí começamos então a ficar volúvel a vida sobre a qual muitas vezes viemos enfrentar, manifestar do pecado agindo em nossas vidas, porque estamos fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então por isso que devemos nos atentar quanto à palavra de Deus. Dizendo isso, eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Ageu, capítulo 1, versos 2. Ageu 1, versículo 2. E que possamos levar em consideração essa palavra, entendendo que devemos permanecer no propósito de Deus, aquilo sobre o qual Deus nos chamou, não se afastando da sua promessa e vivendo essa verdade, essa liberdade sobre a qual Cristo nos libertou, A liberdade que Cristo nos dá é para sermos escravos de Cristo, viver uma vida segundo a vontade dEle. Mas diz assim a palavra de Deus, livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2. O Senhor Deus disse o seguinte, Ageu 1, 2. O povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo, por isso o Senhor falou assim por intermédio do profeta Ageu. Deus estava falando por intermédio, através do profeta Ageu. Versículo 4. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas ou apaineladas, enquanto o meu templo continua destruído? Pense bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam com sementes, mas colhem pouco, e tem pouca comida. Não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados, ou não é o suficiente para se embriagar. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. Não é o suficiente para aquecê-los. E o salário que recebe, mas não dá para viver, ou está no sacotel furado. Então aqui a palavra de Deus menciona acerca do povo judeu, o Senhor mesmo falando por intermédio do profeta Ageu. E devemos, eu gostaria de mencionar algo anterior para que possamos entender sobre essa palavra. A palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu toda a cidade, inclusive o templo de Jerusalém. E lá ele matou muitos judeus, muitos foram mortos. E aqueles que sobreviveram, aqueles que não foram mortos, foram levados cativos à Babilônia. E lá foi feito escravo durante 70 anos. Então foram 70 anos de escravidão, foram 70 anos sendo aprisionado, foram 70 anos o povo sofrendo a dificuldade de ser cativo, de ser aprisionado, de não poder experimentar a liberdade sobre a qual antes eles tiveram. Foram 70 anos vivendo sobre o domínio da Babilônia, até que por um decreto, o rei Ciro, ele recebeu um decreto, e através desse decreto ele deu uma autorização para que o povo pudesse voltar para a sua terra, e reconstruir o templo que havia sido derrubado. Amado, só para nós entender, o templo ele tinha uma expressão muito grande para o povo naquela época, porque era onde Deus se manifestava, porque era onde Deus falava com o povo, porque era onde Deus ministrava aos corações, porque era onde Deus iria falar com o povo. O templo do Antigo Testamento era o símbolo da igreja. Nós devemos entender e compreender que hoje nós falamos de templo, estamos falando de nós. Diga assim, o templo hoje, esse sou eu. Então o templo hoje somos nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versos 16, vocês não sabem, por acaso, que são templo do Espírito Santo, e que o Senhor habita em vós? Então, eu sou morada. Deus nos escolheu para fazer morada em nossas vidas. Você é morada de Deus. Você é casa de Deus. Agora, começa a pensar aqui tal situação sobre a qual nós temos de ser morada de Deus. Deus me escolheu, Deus te escolheu para morar em nossas vidas. Hoje, quando se fala em templo, o Senhor está dizendo de mim e de você:
um lugar onde Ele escolheu para habitar, um lugar onde Ele escolheu para manifestar das suas bênçãos, um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de milagre, um lugar de provisão, um lugar de presença de Deus. O Senhor está na nossa vida, mas nós devemos e temos que reconhecer e entender isso. Porque que muitas vezes, eu estava mencionando aqui de povo cristão sobre o qual aceitou a Cristo, porque que vive numa vida de caos, porque não entende que nós somos morada do Senhor, o Senhor habita em mim, e o Senhor, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua igreja. O que eu preciso, o que você, o que nós precisamos entender, é que o Senhor, Ele se faz vivo dentro de nós. Então, se eu estou enfrentando um caos, se eu estou enfrentando uma dificuldade, se eu estou enfrentando uma adversidade, eu tenho que entender que o Senhor, Ele está comigo, Ele está em mim, e Ele vai me direcionar, Ele vai me ensinar. Dificuldade nenhuma, problema nenhum, situação nenhuma pode me barrar, pode barrar o poder de Deus que age no meu coração. Apenas de eu impedir de que Deus faça a sua obra, de que Deus faça o seu querer. Porque muitas vezes nós não queremos dar ouvido, muitas vezes nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo constantemente tem bradado ao nosso coração, tem mencionado ao nosso coração, mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Deus nos escolheu para fazer morada. E o que nós temos feito com o templo do Espírito Santo? O que eu e você temos feito com a casa de Deus? Amados, Deus nos escolheu para que nós possamos ser um lugar de bênção e não de maldição, um lugar de prosperidade, de cura, de milagre, de presença do Senhor. E por que muitas vezes o que acontece é o contrário disso? Por que pessoas ainda continuam olhando para mim, para você e vê totalmente o contrário do que a presença de Deus se manifestando? É um lugar de domínio, um lugar de temperança, um lugar de provisão, um lugar de... E eu não estou falando, estou falando aqui de um modo de perfeição, onde tudo tem que estar bem. Não, pelo contrário. Nós vamos assim, passar por dificuldade, por situações adversas, e isso é inevitável, porque a palavra de Deus já nos diz quanto a isso. Mas eu estou falando de posicionamento, de decisão, de comportamento, de como eu devo me portar diante da situação. Será que as pessoas podem notar a presença do Senhor diante de um caos, de uma dificuldade, de uma adversidade na minha vida? Será que eu estou sendo testemunho do Senhor em tempo de dificuldade? Será que eu sou um apacentador? Será que eu levo aos corações amor, paz, tranquilidade? Será que as pessoas elas veem em mim segurança, lugar de refúgio? Porque é assim que nós somos chamados para ser. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou para levar a segurança aos corações aflitos, para levar da palavra do Senhor, para ser testemunho do Deus vivo, para levar as boas novas do Senhor, para levar a paz e não o caos aos corações. O Senhor nos chamou para que nós possamos cuidar da casa de Deus. Eu sou morada de Deus, você é morada de Deus. Nós somos moradas do Senhor, e a casa de Deus precisa ser cuidada. O que nós temos feito com a casa de Deus? Por que muitas vezes vivemos uma vida de agito, de impaciência, de intranquilidade, de perturbação, de aflição? Porque nós não cuidamos da casa de Deus. Porque o mundo tem oferecido uma casa. E sim, eu não estou dizendo o contrário disso, mas que quando nós deixa o Espírito Santo se manifestar em nossas vidas, meu irmão, presta atenção aqui algo, se você quer ser um vencedor na sua vida. No mundo nós teremos aflições, no mundo vamos passar por dificuldade, no mundo vamos enfrentar várias situações adversas, e isso eu não vou mencionar quanto a isso, e isso é uma realidade. Vai chegar aquele momento na sua vida que você vai enfrentar uma dificuldade, vai passar por uma dificuldade, vai escutar algo que não vai agradar o seu coração, vai passar por uma situação sobre a qual não vai te agradar a sua vida, e isso vai trazer tristeza, isso vai trazer algo no seu coração, na sua vida, que vai trazer um sentimento de rancor, muitas vezes de ódio. Mas o problema não é você sentir isso desde que seja momentâneo. O problema é você alimentar isso na sua vida. O problema somos nós não deixar com que o Espírito Santo de Deus nos tira dessa situação. Hoje eu vi uma publicação no WhatsApp, na status, não sei se foi Gilberto que postou, alguém, eu vi lá, acho que foi Gilberto, mais ou menos assim, né? E disse, mais ou menos assim, né? Não sei, não lembro direito, mas a pessoa que
Às vezes é aquela, se ela conseguiu lançar ódio no seu coração, ninguém viu para me ajudar, né? Eu achei que... Mas é isso daí, ou seja, ela conseguiu fazer aquilo que ela estava preposta a fazer, né? E nós devemos não deixar, ninguém viu, só eu vi. Eu achei que alguém me ajudar aí, por isso que eu comecei a mencionar. Mas nós devemos ter essa firmeza de não deixar com que ninguém nos tira da paz, ninguém nos tira da presença do Senhor, ninguém nos tira, porque nós somos alvos. Se a pessoa tentou, então ela conseguiu fazer aquilo que ela foi levantada para fazer. Eu tenho que entender que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, e eu não posso deixar dificuldade nenhuma, problema nenhum, situação nenhuma, pessoa nenhuma me tira da presença do Senhor. Ninguém continua vendo? Pode falar, Dani, grita aí que eu escuto aqui, não? Foi Gilberto? Foi uma frase muito legal, muito chamativa. Lembrei, mas não consegui, não lembro aqui. Mas assim, o que nós temos que é nos posicionar. Se posiciona. Não deixa com que as situações te sufoca. Não deixa com que a dificuldade venha te tirar da presença do Senhor. Não permita que a casa de Deus venha a ser destruída por picuinhas, por dificuldade, por falatórios, por situações que levantam contra você. Não permita que isso aflige a sua vida. Então vemos nessa passagem aqui que o povo, ele já não tinha vontade de adorar a Deus. As suas preocupações, estavam em construir suas casas, arar suas terras, mas o templo ainda continuava parado. O templo ainda estava destruído. Então o povo, quando eles saíram da Babilônia, eles voltaram para a sua terra com uma tarefa a ser cumprida, com uma situação sobre a qual eles deveriam fazer, que era levantar o templo do Senhor, porque ali era um lugar de adoração, porque ali era um lugar de presença de Deus, porque ali era um lugar onde Deus queria falar aos corações daquele povo, um povo que sofreram 70 anos sendo escravo. Imagina como é que estava o coração daquele povo, imagina como é que estava os sentimentos daquele povo, pela dificuldade sobre a qual eles enfrentavam dia após dia. Amados, às vezes nós passamos a dificuldade por um longo, curto período, e essa dificuldade é o suficiente para abalar a nossa vida. Agora estou falando de 70 anos, um povo sobre o qual está sofrendo a domínio do rei babilônico, a domínio da escravidão, a domínio da dificuldade constantemente, sobrevivendo sua família a ser morta. Muitos foram mortos, muitos foram deixados para trás, muitos sofrendo a dificuldade de ser aprisionados. Então foram 70 anos sobre o qual os seus sentimentos certamente estavam muito abalados. Então eles voltaram para suas terras, voltaram para Jerusalém com um decreto sobre o qual deveriam se cumprir naquele momento, que era a construção do templo, era a restauração daquele templo. Mas o povo levantaram o altar, levantaram os alicerces e ficaram parados. A obra ficou parada, a obra não progrediu, a obra não avançou. O altar estava levantado, os alicerces estavam levantados, mas o povo parou. E daí então eles começaram a se preocupar com os seus interesses, começaram a se preocupar com o que eles queriam fazer ou alcançar, porque agora os seus corações não estavam mais ligados no projeto de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, não estavam mais ligados na vontade do Senhor, estavam ligados apenas nos seus querer. E a palavra de Deus diz que ali aquele povo então começou a construir suas casas, começou a arar suas terras, mas não estavam preocupados com o templo, não estavam preocupados em reconstruir o templo. E eles dizem lá, eles diziam assim, ainda não é tempo de construir o templo, porque as suas prioridades eram mais importantes do que a vontade de Deus. Então eles falavam, não é tempo. Amados, foram 15 anos, se lemos a história, vamos ver que foram uns 15 anos, esse povo dando desculpa, falando de 15 anos das suas vidas, falando, ainda não é tempo de construir o templo. Quantas vezes nós damos a mesma desculpa? Senhor, eu sei que eu tenho que voltar para a sua casa, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que tenho que buscar a tua presença, mas ainda não é tempo, e o templo continua destruído. Senhor, eu sei que eu preciso perdoar, eu sei que eu preciso amar, mas o templo continua destruído, e o tempo passa, e o Espírito Santo de Deus mencionando, falando, ministrando os nossos corações, e é a mesma desculpa. O povo permaneceram 15 anos dando a mesma desculpa, e o Senhor ali falando com o povo, levantando o profeta,
levantando o homem de Deus para ministrar o coração daquele povo, porque o coração estava corrompido pela dificuldade, pelos problemas, pela situação. E Deus ministrando o coração, e o povo fala: Senhor, ainda não é tempo de construir o templo. E nós muitas vezes agimos da mesma forma. Senhor, eu sei que eu preciso consertar a minha vida, eu sei que eu estou em erro, eu sei que estou em pecado, eu sei que estou sofrendo uma situação sobre a qual eu preciso corrigir, mas ainda não é tempo de construir o templo. Senhor, eu sei que eu preciso amar, eu sei que eu preciso liberar perdão, eu sei que eu preciso conversar com meu irmão que eu levei a angústia, eu sei que eu preciso fazer aquela visita na casa daquele irmão que hoje se encontra perdido porque eu fui um mau testemunho. Eu sei que eu preciso cuidar da família que o Senhor me deu. Eu sei que eu preciso amar mais minha esposa, mais o meu marido. Eu sei que eu preciso mudar de vida, eu sei que eu preciso tomar um novo posicionamento, mas ainda não é tempo. Quantos têm se posicionado da mesma forma? Ainda não é tempo. Hoje é dia de ceia, muitos decidem não tomar ceia, e a ceia é a exclusividade de cada um, não estou julgando a ninguém, mas muitos dizem assim: eu sei que eu preciso partilhar desse momento de ceia, mas ainda não é tempo. Às vezes nós agimos dessa forma, porque eu preciso corrigir algo que está errado, porque eu preciso transformar algo na minha vida, porque eu preciso me posicionar numa situação, mas ainda não é tempo. Então às vezes agimos da mesma forma: agora eu não posso, agora não dá, ainda não é tempo, e não muda de vida. Então Deus nos chama a edificar nossa casa espiritual. Todos os dias recebemos em nossa vida um despertamento de Deus. O Espírito Santo de Deus desperta o nosso coração. O Espírito Santo de Deus ministra nossos corações, Ele trabalha no nosso interior, a fim de restaurar o templo do Senhor, a casa de Deus. Quem aqui nunca ouviu o Espírito Santo de Deus mencionar quando você faz algo errado, ou está indo para um caminho errado? Você nunca ouviu aquela voz no interior, lá no seu coração: não faça isso, está errado, vai ter consequências, vai dar problema, vai haver dificuldade, vai passar por aflição. Você nunca ouviu uma palavra que de repente queimou no seu coração, e você parou para refletir e viu: poxa, eu me encaixo nisso, eu tenho visto isso, eu tenho vivido isso? É a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus queima em nossos corações, ministra nossas vidas. Ele fala aos nossos corações a fim de restaurar o templo que está destruído. Porque se o Espírito Santo de Deus não nos direcionar, se o Espírito Santo de Deus não mencionar aos nossos corações, por nós mesmos nós não vamos. Por nós mesmos nós vamos retrair, nós vamos voltar para trás, nós vamos voltar, vamos desistir. Por isso que o povo estava sofrendo dificuldade, por isso que o povo judeu estava enfrentando a adversidade, e Deus levantando o profeta, levantando homens de Deus, porque Deus queria que o templo fosse restaurado. E hoje ainda Deus brada os corações, porque Ele quer que o templo dele seja restaurado. Um novo templo, vivendo um templo novo do Senhor, habitando nossas vidas e nos dando a vitória em Cristo Jesus. Diz o texto que o povo se preocupava com muitas coisas, mas se esqueciam do propósito de Deus. Aliás, estava preocupado com seus afazeres, em levantar suas casas. Aliás, foram destruídas todas suas casas. Estava preocupado em arar suas terras, porque eles queriam plantar, queriam colher, queriam experimentar a provisão de Deus. Estava preocupado com muitas coisas, mas o povo estava negligenciando aquilo que é eterno, se esquecendo das coisas de Deus, se esquecendo de viver o propósito do Senhor. E o profeta Ageu, então, ele leva ao povo a observar aquilo que realmente era importante em suas vidas, aquilo que realmente estava em seus corações. Então o profeta Ageu foi levantado por Deus ali, para que o povo pudesse olhar para dentro de si e observar aquilo que realmente estava em seus corações. Porque eles estavam preocupados com suas casas, estavam preocupados em arar as terras, estavam preocupados em preparar um ambiente sobre o qual eles moravam, estavam preocupados em levantar a cidade, mas eles se esqueciam do principal, que era onde Deus iria mencionar aos seus corações, é onde Deus iria falar aos seus corações, é onde Deus iria ministrar as suas vidas. Diz lá no verso 4 assim, é Deus falando para o profeta do profeta, falando por intermédio do profeta. Deus diz assim, acaso é tempo de habitares em casas apaineladas, enquanto o templo ainda está destruído? Isso quer dizer que, do que adianta casas luxuosas, prazeres, bens materiais, se o templo de Deus estiver destruído?
Do que adianta eu ter uma vida boa, ter muito posicionamento, bens financeiros, se o templo de Deus ainda estiver destruído? Vemos muitas pessoas com grande porte, dinheiro, bens materiais, financeiramente bem, mas com uma vida toda destruída, porque o templo ainda está destruído. Nós temos que nos preocupar com o templo de Deus. O profeta nos leva a refletir como estão nossas vidas diante de Deus, o que nós estamos fazendo. Como está a sua vida? Reflita, meu irmão, agora nesse momento, como está a sua vida diante de Deus? Será que eu estou fazendo realmente a vontade do Senhor? Será que eu estou vivendo no propósito de Deus? Será que eu estou buscando a vontade de Deus na minha vida? Será que eu estou cuidando da minha casa, da minha família, assim como Deus tem me chamado a cuidar? Será que eu estou sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho? Será que eu estou ouvindo a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo? Será que eu estou vivendo o propósito de Deus? Será que Deus está falando, mencionando ao meu coração, e não estou fugindo da responsabilidade sobre a qual Ele tem me chamado? Será que o templo de Deus não está destruído? Porque há muito ódio, ganância, egoísmo, rancor, tristeza, mágoa, perturbação, situações sobre qual está em minha vida, que não permite com que eu avance no mundo espiritual, porque o templo está destruído. É tempo de tomar uma posição. Devemos e temos que tomar uma posição. Eu preciso restaurar o templo de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus. Eu e você somos o templo de Deus, somos morada de Deus, a casa de Deus. Precisamos tomar essa posição. Precisamos deixar com que o Espírito Santo de Deus ministre a nossa vida, ministre nosso coração, e nós viemos ouvir essa voz sobre a qual tem bradado em nosso íntimo, nosso coração. Não permita que a casa de Deus seja derrubada. Não permita que a casa de Deus, a morada de Deus, seja um lugar de ruína, um lugar de destruição, um lugar onde Deus não habita mais. Porque o templo, ele estava, quando eles foi chamado, o povo foi chamado para levantar o templo do Senhor, eles começaram a levantar o altar, mas ainda precisavam levantar as paredes, ainda precisavam colocar o telhado, ainda precisavam preparar todo o terreno, mas eles estavam preocupados com as suas vontades. Porque eu preciso de um lugar, eu preciso de uma casa, eu preciso de um trabalho, realmente, mas o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a minha, conhece a sua vida, Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe daquilo que passamos, Ele sabe do que nós enfrentamos, o Senhor conhece, e se Ele conhece, então o primeiro lugar que eu devo restaurar é a casa de Deus, porque aonde a presença de Deus está, eu vou ouvir a voz do Senhor, e aonde eu vou ouvir a voz do Senhor, eu vou fazer segundo a sua palavra, não vai ser mais segundo a minha vontade, porque quando eu ajo segundo a minha vontade, quando eu faço segundo a minha vontade, aí eu começo então a destruir o templo de Deus, porque Deus não quer que construímos casas aparelhadas, onde há muito luxo, há muita riqueza, mas não há presença de Deus. A presença de Deus está longe de habitar nesse lugar. O templo de Deus precisa ser restaurado. Vivemos num tempo em que muitos trabalham incessantemente, sem alcançar a prosperidade. Isso aqui é um fator sobre o qual vemos, pessoas sobre o qual trabalham demais, gastam demais, muitos lutam por uma vida melhor, né? Muitas vezes tem muitos que têm até mais do que um trabalho, né? No dia tem 2, 3 trabalhos no dia, ocupa o seu dia com mais de um trabalho, há muito esforço, investimento, empenho, mas pouco rendimento. Pessoas que trabalham demais, mas não conseguem ver a prosperidade em sua vida, sempre vivem enroladas, endividadas, vivem numa constante crise, uma constante dificuldade, uma constante dificuldade em sua vida. Daí lá no verso 6 nós vemos assim, Deus pedindo ao povo para fazer uma avaliação em suas vidas. Falam assim no verso 6: plantam muito, mas pouco se colhem, comem e bebem, mas não é o suficiente para matar a fome, se vestem, mas não se sentem aquecidas, e o salário que recebe não dá para viver. Amados, por mais que o povo, aqui está mencionando sobre o povo hebreu, o povo sobre o qual estava sofrendo dificuldade naquele momento, né? Então, por mais que o povo, eles estavam plantando muito, por mais que o povo, eles estavam colhendo muito, mas eles não conseguiam se saciar com aquilo sobre o qual estavam recebendo, porque viviam ainda num vazio em suas vidas, vivia ainda numa constante dificuldade, vivia ainda numa constante situação de precária nas suas vidas. Aquele povo, eles trabalhavam muito, estavam trabalhando muito, estavam levantando suas casas, estavam construindo suas casas, estavam arando as terras, estavam plantando, mas ainda assim eles estavam vivendo num caos, e o Senhor estava falando isso para eles.
Fala assim: observe as suas vidas como estão, veja as suas vidas como estão, veja que o que vocês estão ganhando não dá para viver, veja o que vocês estão fazendo, não está dando conta, porque o que precisa ser levantado é o templo do Senhor. Deus diz nessa noite: o que está faltando é construir o templo de Deus em nossos corações. O que está faltando na minha e na sua vida é construir o templo de Deus. Talvez nós nos encontramos da mesma forma, talvez nós nos encontramos do mesmo jeito, talvez nós nos encontramos da mesma forma que esse povo que estava enfrentando essa dificuldade, um povo que estava enfrentando a adversidade, um povo sobre o qual saiu de um tempo de escravidão e agora estava vivendo uma nova realidade, numa liberdade que o Senhor vos deu, um povo que saiu de um tempo de caos, agora estava experimentando as bênçãos de Deus, porque Deus os chamou para ser bênção, Deus os chamou para experimentar as bênçãos do Senhor, Deus os chamou para experimentar a liberdade no Senhor. Mas esse povo estava vivendo, estava aprisionados dentro da liberdade do Senhor. Quantas vezes nós somos assim? Deus nos chama para experimentar essa liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas nós nos sentimos aprisionados nessa liberdade, porque nós não estamos restaurando o templo de Deus, não estamos vivendo na vontade do Senhor, não estamos fazendo a vontade que Deus quer para as nossas vidas. E o povo estava vivendo dessa forma. Então tudo que eles plantavam não era suficiente, tudo que eles colhiam não era suficiente, tudo que eles recebiam não era suficiente. Eles não estavam dando conta, estavam vivendo dificuldade. Deus levanta o profeta e fala assim: fala para esse povo que tudo aquilo que eles estão fazendo não está dando conta, não está dando certo, que eles possam olhar para as suas vidas, que eles possam olhar para seu interior, porque tem algo errado. O povo sofrendo a dificuldade e não estavam notando. Muitas vezes, há muitos que são dessa forma, vivem numa vida de dificuldade, vivem num lamaçal, vivem passando por situações adversas, vive pedindo emprestado, vive trabalhando em 2, 3 empregos até mais, mas nunca prospera, nunca tem nada. Tem algo errado. Eu não estou trabalhando, eu não estou mencionando essa noite, eu não quero levar você a entender que não deve trabalhar, mas estou falando aqui do exagero, do demais e não ver o resultado, porque era isso que está acontecendo. O povo está trabalhando demais, construindo, plantando, colhendo, mas não estava dando. E às vezes tem muitos que se encontram dessa forma, trabalha o dia inteiro, daí vai para o segundo emprego de noite, daí faz uns bicos ainda em casa, faz algumas coisas para vender, para ganhar um extra, mas quando olha se um mês se passou e continua endividada, continua tendo que pedir emprestado, o negócio travou a língua. Imprestável não, emprestado. Continua tendo que pedir, fazer conta em banco, pegando empréstimo, mas vive numa vida de dificuldade. Tem algo errado, meu irmão, tem algo errado. Nós devemos entender que nós precisamos construir o templo de Deus. Deus não me chamou, Deus não te chamou, Deus não nos chamou para viver no caos. Nós fomos chamados para ser bênção e para experimentar as bênçãos de Deus. Então, se você está se esforçando demais, tem algo errado. Se você está se desgastando demais, tem algo errado. Tem algo errado. A palavra de Deus está dizendo isso. A palavra de Deus mencionou o povo nessa época, e a palavra de Deus está mencionando nesta época para nossas vidas, que nós precisamos entender, tem algo errado. O que está acontecendo? Há muito esforço, há muito investimento, há muito empenho, mas existe pouco rendimento. Então tem algo errado. Deus não está nesse negócio, Deus não está nessa causa. Então o que nós precisamos entender é que precisamos construir o templo de Deus nos nossos corações, ouvir a voz de Deus, ouvir a vontade de Deus e ouvir da sua vontade. A prosperidade não está na força do braço, mas em fazer a vontade de Deus. Então não adianta eu me desgastar demais, trabalhar demais, se empenhar demais, se eu não estiver de acordo com a vontade de Deus. Estou me esforçando demais, estou trabalhando demais, ok, mas se não está tendo resultado, então não está na vontade de Deus. Você vai ganhar um pouquinho mais, vai se matar um pouquinho mais, mas não está na vontade de Deus, porque você não consegue administrar sua vida com esse ganho. Tem algo errado, tem algo errado. E para fechar aqui, versículo 5, Deus pede ao povo para se lembrar do seu passado. Diz assim a palavra de Deus: considerai o vosso passado, lembrar de onde Deus os tirou, lembrar o que Deus fez para as suas vidas, lembrar o que Deus ministrou ao coração, lembrar o que Deus trouxe para nossas vidas, né? Então quando o homem reconhece a sua real situação de vida, ele se volta para o Senhor.
Quando o homem, ele entende que ele precisa, com que o Espírito Santo de Deus menciona, fala aos seus corações, ele se volta ao Senhor. Quando o homem entende que ele não pode ir, não deve ir na força do seu braço, né, e deve deixar o Espírito Santo de Deus manifestar, ele se volta à presença de Deus. E possamos nessa noite entender que a nossa vida deve ser edificada mediante a palavra de Deus e a vontade do Senhor, que devemos viver uma vida na vontade de Deus. Muitos vivem uma vida sem entender a razão, né, daquilo que está vivendo. Muitos vivem uma vida de dificuldade, muitos vivem uma vida de adversidade e não conseguem sair daquele problema. Muitos vivem se desgastando a sua vida de dia e de noite, acorda cedo, vai trabalhar, vive trabalhando, nunca está contente com o trabalho, nem com o salário que ganha, daí precisa de um segundo trabalho, tem um segundo trabalho, tem um novo rendimento na sua casa, vive passando por dificuldade, vive vivendo dificuldade financeira no seu lar, não está feliz com o seu relacionamento, porque começa a passar uma dificuldade no seu relacionamento devido ao excesso de trabalho. Daí sua vida espiritual começa a viver uma tribulação, porque já não tem tempo mais de buscar a Deus, já não tem ânimo, já não tem coragem, porque é o que o povo está vivendo, já não tem tempo mais de reconstruir o templo de Deus, e daí então começa a questionar acerca daquilo que está vivendo. Senhor, por que me abandonou? Senhor, por que eu estou vivendo essa dificuldade? Senhor, por que a minha esposa não me compreende, os meus filhos não me ajudam? Ou por que eu não consigo prosperar na vida? E muitos dizem assim, ainda sou dizimista, estou ofertando a casa de Deus, mas o templo está destruído. Você é dizimista, é ofertando, mas o templo está destruído. Senhor, o que eu fiz que minha esposa não me ama mais, ou minha esposa vive, né, me tirando da paciência, porque você não tem tido tempo de qualidade com ela. Senhor, porque eu estou trabalhando demais, estou sendo honroso com o meu trabalho, trabalhando demais, mas não estou tendo resultado, porque o Senhor não te chamou para trabalhar demais. O Senhor te chamou para trabalhar o suficiente para trazer alimento para a sua casa. O Senhor me chamou para trabalhar o suficiente, né? Deus nos chamou. E às vezes começamos a questionar acerca da vontade de Deus. Senhor, o que eu estou fazendo errado? Se o erro demais na minha vida foi trabalhar demais, foi trabalhar demais, porque quando a gente faz uma coisa demais, esquece da outra coisa que precisa ser acrescentado, não precisa tomar conta. E possamos então a entender. Meu pai foi um grande homem, fechar que meu pai foi um grande homem de Deus, e eu não estou aqui dizendo o contrário disso, mas se eu posso mencionar nesta noite um erro que o pai teve, o meu pai, ele trabalhou demais. Meu pai fazia hora extra de segunda a segunda, trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, direto, fazia hora extra todo dia, toda semana, sábado, domingo, direto. E eu nasci, eu cresci e não tive intimidade com meu pai. Eu não tinha. Então quando eu queria pedir alguma coisa para o pai, eu falava, mãe, pede para o pai. Nunca tive intimidade com o pai, porque nós não crescemos junto. Então assim, se eu posso mencionar um erro que o pai teve, foi trabalhar demais. Eu entendo da preocupação dele e de muitos. E não estou dizendo para você assim que, então vou cortar a hora extra, não estava fazendo hora extra. Estou passando por um período na empresa que infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente que tem, né? Mas tem que fazer bastante hora extra, porque tem serviço, né? Felizmente por isso. Mas eu tenho que pôr não posso permanecer nisso. É um tempo que eu estou passando. Existe um tempo daquele que trabalha, né, por conta, ou tem seu próprio compromisso, ou sua empresa, que tem que dar um esforço maior. E estou dizendo para você, não vou fazer então, porque não tem. Existe um tempo. O que não pode acontecer é esse tempo ser uma constante, né? Na sua vida ser algo constante, algo que você vive trabalhando, se esforçando, não dá conta com a família, não dá conta com a casa, não dá conta com os afazeres, não dá conta com os filhos, não dá conta com nada mais. É isso que eu estou dizendo nessa noite, tá? Senão, de repente você pode sair com o seu coração bastante chateado, falando assim, poxa, eu ganhava na minha hora extra, tem que fazer e agora não vou fazer mais. Não estou dizendo não faça mais, tem um equilíbrio na sua vida. Entenda qual a vontade de Deus, o que Deus quer para mim, o que Deus está pedindo nesse momento, nessa área, nessa situação, né? O que Deus espera para a minha vida, que possamos reconstruir o templo de Deus, né? Ter tempo para orar. Às vezes não temos nem querer mais vontade de orar, porque o cansaço é tanto, né? Estamos tão cansados que não temos a vontade. Quem aqui nunca chegou em casa, que olhou para o travesseiro e falou, Senhor, hoje eu não vou orar, né? Eu nunca falei isso, né? Se eu falar que eu estou mentindo, porque eu nunca falei, mas que eu já pensei, ou que eu já fiz, né? Já teve um momento que eu cheguei em casa muito cansado, deitei minha cabeça no travesseiro e dormi. Disse, não dá, hoje não dá. Por quê? Porque o cansaço é muito. Então assim, tem algo errado, né? Eu não posso viver esse constante esforço e esquecer de coisas que precisam ser restauradas na minha vida. O templo de Deus precisa restaurado. Foi levantado o templo, foi levantado o altar, foi levantado os alicerces, mas o templo ainda estava destruído. Então o templo precisa ser levantado, todo o templo.
Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus?